E, gente, ó, um grupo de brasileiros é suspeito de comandar a maior fraude de imigração já registrada nos Estados Unidos. É isso mesmo que você ouviu. A maior de todos os tempos. Para te dar, assim, dimensão do tamanho dela, as autoridades americanas estimam que o esquema movimentou mais de 20 milhões de dólares e tenha feito centenas de vítimas, a maioria delas brasileiras. Mas como é que funcionava esse esquema? Eu estou ao vivo com a repórter Letícia Guedes, da coluna Mirelle Pinheiro. Ela vai nos explicar o que aconteceu. Letícia, boa tarde. 20 milhões de dólares. Esse tipo de dinheiro que a gente só vê em filme ou nos casos que envolvem o Banco Master, porque a gente está aqui também lidando o tempo todo com esses números malucos. Mas que esquema era esse? Eu sei que ele frustrava sonhos, né? O negócio deles era frustrar sonhos. Exatamente. É curioso porque é um esquema de brasileiros para brasileiros, né? As vítimas identificadas até o momento são brasileiras. Esse grupo era composto por 4 pessoas, todas presas nessa quarta-feira. E essas pessoas, elas frustravam sonhos, assim como você falou. Elas chegavam com a promessa de auxiliar esses imigrantes a terem ali os vistos aceitos, as autorizações para permanecer no país aceitas, às vezes asilo político no país. Então eles prometiam ali todo o apoio, recolhiam a documentação, cobravam a partir disso taxas exorbitantes e retiam as informações daquelas pessoas e começavam a usar ali como forma de arrancar dinheiro. E o que é que vai acontecer com essas pessoas agora? Porque eles vão responder pelos crimes nos Estados Unidos, apesar de serem brasileiros, certo? Tudo aconteceu muito recentemente, essas informações chegaram pra gente aqui no país ontem, porque foi quando o xerife do condado responsável pelo caso fez uma coletiva de imprensa. Então a gente ainda tem algumas informações sobre como tudo funcionava. A gente sabe que é um esquema de dimensão muito ampla, mas a gente não tem informações detalhadas sobre de onde são essas pessoas, para onde elas foram levadas. Isso a gente certamente vai apurar e os leitores podem conferir na coluna. A gente tem, inclusive, informações na coluna trazendo os nomes de cada um desses suspeitos. Eu vou trazer aqui para vocês. Os nomes são os seguintes: os presos apontados como principais responsáveis pelo esquema. Primeiro é o Wagner Soares de Almeida. Ele é descrito pelas autoridades como o fundador da Legacy Imigra, que é essa empresa que prometia essa imigração fácil, essa entrada fácil no país. Quem também estava como preso foi a Juliana Colucci, que é mulher dele, o Ronaldo de Campos e o Lucas Felipe Trindade Silva. Os 4 foram autuados por organização criminosa, fraude organizada, extorsão e exercício ilegal da advocacia. E fica também um recado em matérias como essa, né? É óbvio que a gente sabe, muita gente tem um sonho de sair do país, fazer uma vida nova, mas há muitos cuidados a serem levados em consideração e lembrem-se sempre, nunca é fácil, né? Exatamente. Como a gente pode ver, a questão de ser colocado o crime de associação criminosa é justamente pela organização, pela forma coordenada como eles atuavam. Então, durante essa apuração, a coluna teve acesso à página desse grupo no Instagram. Eles investiam no marketing, postavam vídeos ali, passando mensagens que pareciam apoiar esses brasileiros que chegavam a outro país. E realmente, na hora do sonho, a pessoa acaba acreditando, mas é preciso pesquisar bem, é preciso tomar todo cuidado. Claro que a gente não pode nunca culpar as vítimas, os errados são eles, mas é preciso também ficar atento com propostas muito fáceis, muito atrativas. Às vezes pode acontecer de ser um golpe. É isso, Letícia. Muito obrigado pela tua participação, mas vou aproveitar ainda nesse assunto porque vocês na coluna colocaram o vídeo do delegado do condado trazendo informações sobre esses brasileiros. Então vamos ver esse vídeo para vocês terem ideia aí mais ou menos do esquema de como é que está a investigação lá nos Estados Unidos. Well, good morning. For years, Legacy Imigra promoted itself as a full-service agency whose attorneys handled immigration and asylum claims for undocumented immigrants seeking lawful status in the United States. Instead, Wagner Soares de Alameda, his wife Juliana Colucci, and their associates amassed more than $20 million while profiting from those in our community least able to defend themselves. They basically got rich through a business model built on manipulation, fraud, lies, and extortion. And the majority of their clients
most of whom are Brazilian nationals, got no closer to realizing their dreams of becoming Americans. The Orange County Sheriff's Office, working in conjunction with Homeland Security and the Florida Attorney General's Office, took down this criminal enterprise this week. Its founder, Wagner Soares de Alameda, and 3 of his associates have been arrested in this case and face charges of racketeering, organized fraud, extortion, and unauthorized practice of law. So this case came to our agent's attention in September when an attorney from the Florida bar reached out saying they had received multiple complaints involving Legacy Immigra. The complaints alleged that Legacy was conducting a coordinated scheme to defraud undocumented immigrants by falsely claiming they were qualified immigration attorneys and charging significant fees for fraudulent or improperly filed applications. The 7 victims that have cooperated with the investigation so far are from Florida, South Carolina, Connecticut, and New Jersey, and we believe there are many more. That's one of the reasons we're doing this press conference. So our victims in this case each lost between $2,500 and as much as $26,000. The victims told our agents that once they were financially committed and began making payments, Legacy Immigra escalated its control. Legacy created email accounts in the victims' names without their knowledge or consent, and then withheld documents and told victims they would not receive their paperwork and unless they paid additional money. So the withholding of the immigration documents was used as leverage to force payment, exploiting the victim's fear of removal from the United States. So the criminal enterprises made de Alameda very rich. So financial records and statements revealed that over the last 3 years, Legacy has amassed more than $20 million in ill-gotten proceeds while victimizing hundreds of people. So I want to thank our agents from our Criminal Intelligence Unit who saw this injustice and did not stop investigating until they secured arrest warrants. I also want to thank our partners in Homeland Security as well as the Office of Statewide Prosecution who will be taking this case to trial. Olha, tem mais informações a respeito desse caso na coluna Mirelle Pinheiro. Como eu falei para vocês, talvez o maior caso de fraude migratória da história dos Estados Unidos, envolvendo aí um grupo de brasileiros contra brasileiros. O negócio é de $20 milhões. Então, entra na coluna Mirelle Pinheiro para saber mais detalhes.